Dia 18 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Josué 16, 1, 18, 28, Lucas 19, 1, 27, Salmos 87, 1, 7, Provérbios 13 horas e 11, Josué 16, 1, 18, 28, Josué 16, 1, 10. Versículo 1. A porção sorteada aos descendentes de José se estendia desde o Jordão, perto de Jericó, até as águas de Jericó, a leste, pelo deserto que sobe de Jericó até a serra de Betel. Versículo 2. De Betel, ou Luz, ia até o território dos Arquitas, em Atarote. Versículo 3. Descia para o oeste ao território dos Jafletitas, até a região de Bet-Horon Baixa e Gezer, terminando no mar. Versículo 4. Assim os descendentes de José, Manassés e Efraim, receberam sua herança. Versículo 5. O território de Efraim, por seus clãs, incluía. Versículo 6. Sua fronteira oriental era Atarote Adar até Bet-Horon Alta. Versículo 7. De Micmetá, a fronteira voltava para o leste até Tanat-Ló e passava por Janoa, a leste. Versículo 8. De Janoa descia para Atarote, na Arade, tocava Jericó e terminava no Jordão. Versículo 9. Incluía também as cidades e aldeias separadas para Efraim no território de Manassés. Versículo 10. Mas não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer, os quais permaneceram entre os efraimitas até hoje, como trabalhadores forçados. Josué 17, 1, 18. Versículo 1. A tribo de Manassés, filho primogênito de José, recebeu sua porção. Maquir, primogênito de Manassés e pai de Gileade, recebeu Gileade e Bazã por ser homem de guerra. Versículo 2. Os outros clãs de Manassés receberam terras: Abiezer, Eleque, Asiel, Siquém, Éfer Semida. Versículo 3. Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve filhos, apenas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 4. Elas foram a Eleazar, Josué e os líderes, dizendo: O Senhor ordenou que dessemos herança como os homens. Assim, elas receberam herança entre os irmãos do pai. Versículo 5. Couberam a Manassés 10 partes, além de Gileade e Bazã, a leste do Jordão. Versículo 6. As filhas de Zelofiade receberam herança entre os filhos de Manassés. Versículo 7. O território de Manassé ia de Aser a Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira descia ao sul até Natpua. Versículo 8. A terra de Tapua era de Manassés, mas Tapua, na fronteira, era de Efraim. Versículo 9. A fronteira descia ao ribeiro de Caná. As cidades ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim, embora estivesse no território de Manassés. A fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Versículo 10. O sul pertencia a Efraim, o norte a Manassés, e o mar era sua fronteira. Ao norte, alcançavam Aser, a leste, Issacar. Versículo 11. Em Issacar e Aser, Manassés tinha Bet-Sean, Iblion, Dor, Endor, Taanac e Megido, com seus povoados. Versículo 12. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, e os cananeus permaneceram ali. Versículo 13. Quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram. Versículo 14. Os filhos de José disseram a Josué: Por que nos deixa apenas uma porção, sendo nós um povo numeroso? Versículo 15. Josué respondeu: Se são tão numerosos, subam à floresta e limpem terra para si na terra do Ferezeu os refães, já que a serra de Efraim é pequena. Versículo 16. Eles responderam: A serra não é suficiente, e os cananeus de Bet-Sean e do vale de Jezreel têm carros de ferro. Versículo 17. Josué disse: Vocês são numerosos e poderosos. Terão não apenas uma porção. Versículo 18. Mas a floresta será de vocês. Limpem-na e expulsem os cananeus, mesmo que tenham carros de ferro. Josué 18, 1-28. Versículo 1. Toda a comunidade israelita reuniu-se em Siló, onde ergueram a tenda do encontro. A terra estava sob controle deles. Versículo 2. Restavam 7 tribos sem receber herança. Versículo 3. Josué disse: Até quando vocês procrastinarão em tomar posse da terra que o Senhor deu? Versículo 4. Escolham 3 homens de cada tribo para eu enviar mapear a terra e descrevê-la. Depois, dividirei por sorteio. Versículo 5. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará no sul e José no norte. Versículo 6. Tragam a descrição das 7 partes, e eu sortearei aqui perante o Senhor. Versículo 7. Os levitas não terão parte, pois o sacerdócio do Senhor é sua herança. Gade, Ruben e Manassés já receberam sua herança a leste do Jordão. Versículo 8. Os homens partiram para mapear a terra, descrevendo-a em 7 partes, e voltaram a Josué em Siló. Versículo 9. Josué sorteou as heranças em Siló, perante o Senhor, e dividiu a terra entre as tribos. Versículo 10. A primeira sorte coube a Benjamim, conforme seus clãs. Seu território ficava entre Judá e José. Versículo 11. A fronteira norte começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó, subia para o oeste até a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Versículo 12. Dali, a fronteira seguia para Luz, Betel. Passava para Atarote Adar, na montanha ao sul de Bet-Horon Baixa. Versículo 13. A fronteira sul ia desde Kiriat-Jearim até o mar, passando por Bet-Uglá. Versículo 14. A fronteira oeste era o mar Mediterrâneo. Versículo 15. A fronteira sul começava no extremo de Kiriat-Jearim, seguia para o oeste até o manancial de Neftoa.
Versículo 16. Descia ao vale de Ben-Nom, ao sul da encosta jebusita, Jerusalém, e até em Rogel. Versículo 17. Virava para o norte até em Semes, chegando a Gelilote, frente à subida de Adumim, e descia a pedra de Boão, filho de Ruben. Versículo 18. Passava pela encosta norte de Bet-Rabá, descendo para Arabá. Versículo 19. Seguia pela encosta norte de Bet-Uglá, terminando no braço norte do Mar Salgado. Versículo 20. O Jordão era a fronteira oriental. Essa era a herança de Benjamim, conforme seus clãs. Versículo 21. A cidade de Benjamim eram Jericó, Bet-Uglá e Mequeis. Versículo 22. Bet-Arabá, Temaraim, Betel. Versículo 23. Avim, Pará, Ofra. Versículo 24. Quifarmonai, Ofni e Geba, 12 cidades com seus povoados. Versículo 25. Gibeão, Ramá, Beerote. Versículo 26. Mispá, Sefira, Moza. Versículo 27. Requém, Ipeel, Tarala. Versículo 28. Zela, Elefe, Jebus, Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança de Benjamim. Lucas 19, 1:27. Lucas 19, 1:27. Versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Versículo 3. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e por ser baixo. Versículo 4. Então correu adiante e subiu a uma figueira para vê-lo, pois Jesus passaria por ali. Versículo 5. Chegando ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje devo ficar em sua casa. Versículo 6. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todos murmuravam. Ele se hospedou na casa de um pecador. Versículo 8. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Jesus respondeu: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Versículo 11. Enquanto ouviam essas palavras, Jesus contou uma parábola, por estar perto de Jerusalém e pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Versículo 12. Disse: Um homem de nobre nascimento foi para um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Versículo 13. Chamou 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse: Negociem até eu voltar. Versículo 14. Seus súditos, porém, o odiavam e enviaram uma delegação para dizer: Não queremos este como rei. Versículo 15. Quando voltou como rei, mandou chamar os servos para saber o lucro de cada um. Versículo 16. O primeiro disse: Senhor, sua mina rendeu 10. Versículo 17. Ele respondeu: Muito bem, seja governador de 10 cidades. Versículo 18. O segundo disse: Sua mina rendeu 5. Versículo 19. Ele disse: Governarás 5 cidades. Versículo 20. Outro servo chegou e disse: Senhor, aqui está a sua mina, guardei-a num lenço. Versículo 21. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Versículo 22. O rei respondeu: Servo mau, pelas suas próprias palavras o julgo. Você sabia que sou severo. Versículo 23. Por que não colocou meu dinheiro no banco, para que eu recuperasse com juros? Versículo 24. Então ordenou: Tirem a mina dele e deem ao que tem 10. Versículo 25. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 10. Versículo 26. O rei respondeu: A quem tem, mais será dado; a quem não tem, até o que tem será tirado. Versículo 27. Quanto aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Salmos 87, 1-7. Versículo 1. Ele fundou sua cidade sobre os montes santos. Versículo 2. O Senhor ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Versículo 3. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Versículo 4. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia, da Filístia, Tiro e Etiópia. Este nasceu ali. Versículo 5. De Sião se dirá: Todos ali nasceram, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 6. O Senhor registrará no livro dos povos: Este nasceu ali. Versículo 7. Cantarão, enquanto dançam: Todas as minhas fontes estão em ti. Provérbios 13:11. Versículo 11. A riqueza obtida com desonestidade diminui, mas quem a ajunta aos poucos a faz crescer. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.